Oi, gente, bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Daniel e as responsabilidades. Nós estamos na campanha do jejum de Daniel e de 21 dias e a gente tem meditado muito sobre a vida de Daniel e as suas responsabilidades diante das circunstâncias que foram acontecendo na vida dele. E Daniel, ele era um jovem judeu, né? Ele foi arrancado do seio da sua parentela muito novo, adolescente. Era um menino que ia na sinagoga, que orava, que lia a palavra, né? Que tinha já um estilo de vida de adorador, de íntimo de Deus. Mas ele foi arrancado ali, né? Pelos caldeus, pelo um dos líderes, né? Do rei de Babilônia, que estava ali em busca de jovens para levar, né, para a Babilônia e servir ali ao rei com os costumes e os métodos, né, que seriam ali ensinados. Então, na verdade, eles iam para ali para passar por um treinamento e depois que eles estivessem preparados e aptos, serviriam ao rei ali com as qualificações, né, que a, os fossem confiadas. E assim, Daniel, ele poderia ter ficado chateado, amargurado, né, terceirizado a culpa, reclamado que não tinha mais sinagoga para ele congregar, para ele servir a Deus, que os pais dele não estavam mais ali para ler com ele a palavra. Então, de alguma forma, ele teria todos os motivos para ele realmente deixar, né, de servir a Deus e ceder ali àquele reinado. Mas ele fez tudo diferente, né? No livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 4, ele procura ali o chefe, né, do rei, e ele fala assim, olha, nós vamos cumprir tudo que o rei está falando, nós vamos fazer tudo que está sendo pedido, que foi determinado, porém nós não vamos nos contaminar com os manjares do rei. Eu e meus amigos, ele liderou ali, né, os 3 amigos dele que estavam com ele, e falou assim, nós, as penás, nós vamos nos alimentarmos de legumes, né? E não vamos provar do manjar do rei. E aí, o que aconteceu? As penás permitiu durante 10 dias. Depois desses 10 dias, ele verificou como estava a saúde e a aparência física e estava tudo certo, estava tudo bem. Então, ele permitiu que esses jovens ficassem durante 3 anos com essa alimentação restrita, né? E foi assim que Daniel foi vencendo, foi rompendo, né, os desafios que foram acontecendo ali no reinado, né, de que foi passado por 3 reis, né, ele entrou ali adolescente, né, e ficou, né, até atingir uma idade adulta. Bom, e o que aconteceu com o resultado, né, do jejum de Daniel? Quem era, né, Daniel e quantos motivos ele teve para desistir ali de servir a Deus, né? Foram vários. Trazendo para os dias de hoje, nós sabemos que as nossas responsabilidades, elas estão voltadas não só para a questão de emancipação, né, de cidadania, porque todos nós, quando atingimos a maior idade, nós temos aí as nossas responsabilidades pessoais. Se a gente pagar uma água, pagar uma energia, um aluguel, uma internet, enfim. A partir do momento que nós começamos a trabalhar para nos sustentarmos, nós temos as nossas responsabilidades corriqueiras do dia a dia. Mas nós temos também as nossas responsabilidades pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, né? E essa autorresponsabilidade, ela sempre vai ter consequências, sejam elas boas ou ruins, né? E então, aí vem a pergunta, né? Qual é
a sua responsabilidade na desordem a qual você se queixa? Quais são suas queixas hoje? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado no dia a dia que são consequências das suas atitudes, das suas responsabilidades? Você se culpa? Você reconhece? Ou você manipula os seus pensamentos para que essa culpa não venha te trazer algum tipo de dor? Pesado, né? Mas é assim que a sociedade trata o indivíduo, né? Dentro do ciclo, né? De convivência. Em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Né? Existe aqui uma aliança que foi feita de Deus para com o homem, que foi a entrega do seu único filho, né, Jesus Cristo, para que morresse pelas nossas iniquidades, pelas nossas responsabilidades, com consequências ruins. Né? Jesus levou sobre si todas as consequências ruins dos nossos atos, né? Mas você insiste em conviver com a desordem das suas queixas, você insiste em conviver com a ansiedade, você insiste em conviver com as dúvidas, com o medo, com a insegurança, com o vitimismo, com o ódio, com o pessimismo, né? E se isenta muitas vezes de buscar, né, uma intimidade com Deus, para que novas atitudes sejam substituídas, né, para que as consequências se tornem boas no dia a dia. Nossas emoções, elas são reflexo dos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos são reflexos das nossas palavras, e as nossas palavras promovem as nossas atitudes. Então, tudo aquilo que você pensa, você fala, e tudo aquilo que você fala, você está trazendo consequências para o seu dia a dia, porque são atitudes. A partir do momento que a palavra sai da sua boca, que gera uma atitude, que gera uma situação, vai ter consequências, sejam elas boas ou ruins, né? E quem é que faz essa bagunça toda na sua vida, né? Tá aí uma pergunta que não quer calar, né? Que faz com que você muitas vezes se autoculpe, né? Pelas suas consequências, mas que você sabe que existe um perdão, sabe que existe um Deus que pode te ajudar, mas você não sabe o caminho. E aí é onde eu quero entrar com você aqui na vida de Daniel e dizer para você que tem jeito sim. Daniel, ele tinha um estilo de vida adorador. Daniel tinha intimidade com Deus. Você sabe quais eram os 3 passos, principais atos que Daniel tinha, que fez com que ele chegasse a Deus e Deus se achegasse a ele? Oração e constância era uma delas. Daniel não orava uma vez ao dia só. Daniel não acordava de manhã e agradecia a Deus pelo dia, e depois, por volta de 10 horas da manhã, ele estava questionando por que ele foi arrancado lá da parentela dele e foi colocado num reinado que ninguém conhecia o Deus dele, ninguém servia o Deus dele. Daniel não questionou, Daniel não murmurou. Daniel, ele tinha constância, ele orava de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, os horários que ele orava, jejuava e fazia a leitura da palavra. Isso fazia com que ele tivesse constância diante de Deus. Em momento algum, o coração de Daniel duvidou da presença de Deus na vida dele. Nós, muitas vezes, fazemos com que a nossa desobediência nos nossos pensamentos nos leve cativos e oprimidos dos nossos atos, né? Aqui em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 23, diz assim:
E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Esse versículo, ele trata de uma situação de castigo por desobediência. Muitas vezes nós somos desobedientes e nós chamamos o céu de bronze sobre a nossa cabeça. Porque Jesus levou sobre si todas as mazelas. Tudo aquilo que era de errado em nós, ele levou e nos deu a paz. Então, a resposta para a sua queixa, a resposta para a sua petição está garantida no céu. Porém, não tem descido, a bênção não tem chegado até você, porque os céus que se você está colocando em cima da sua cabeça é de bronze. Você está impedindo que as orações suas, que chegam até o Senhor, desça como forma de bênção. E não foi o que aconteceu com Daniel. Se você ler aqui, no livro, no capítulo 9, no versículo 4, diz assim: e eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda as alianças e a misericórdia para os que te amam, guardam os teus mandamentos. No 21, estando eu, ainda falando em oração, o homem Gabriel, que tinha visto na minha visão, no princípio veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E o anjo orientou, instruiu, falou com ele. Daniel fez o céu descer até ele. Deus mandou anjos para dialogar com ele, para instruir ele, para mostrar para ele o que era certo e o que deveria fazer com relação às 70 semanas, né? Que ele leu lá no livro de Jeremias, né, no capítulo 25, que fala que após 70 anos de cativeiro o povo ia ser liberto. Então ele tomou a responsabilidade para si e ele foi orar. Então, jejum era o segundo ato que ele tinha. Além da oração, ele tinha o jejum, o propósito de jejuar. Mas não é aquele jejum comum, não, sabe? Que nós fazemos, que muitas pessoas fazem, que é uma dieta, é um intermitente, é um jejum detox. Não, ele jejuava. O segredo de Daniel era o jejum e leitura da palavra. Jejum e leitura da palavra, oração constante. Então isso fazia com que Daniel alcançasse um nível de intimidade com Deus muito grande, né? E ele, além disso, ele tinha depósitos de oração, né? Ele estava ali sempre evoluindo, jejuando mais. Ele já tinha o jejum de 3 anos, que era o jejum de não provar ali o sacrifício, de não se contaminar com os manjares do reinado ali, né, da Babilônia. Depois ele fez um jejum de 21 dias, que está aqui no capítulo 10, né, que fala que ele que naqueles dias ele esteve triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, e nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com unguento, até que cumpriram as 3 semanas. E aí, vamos lá no versículo 11, fala assim: e me disse Daniel, homem muito amado, entendestes a palavra que eu vou dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, levantei-me tremendo. No versículo 4 e 5, fala assim: no dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio Iquedel, e eu levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como a voz de uma multidão. E a voz das suas palavras eram como a voz de multidão. Bom, então Daniel, ele tinha depósito de jejum e de oração. E aí o céu mais uma vez desceu até Daniel e o instruiu e falou como deveria ser e o que ele deveria fazer.
tratou com ele não só a questão dos 70 anos de cativeiro, né, de Jeremias 25, mas falou com ele sobre até os dias, os acontecimentos dos últimos dias, né, que nós lemos no livro do Apocalipse, né? Então Deus tratou com ele, revelou para eles coisas futuras, né? Que depois do percurso dele aqui na Terra aconteceria. Então foi revelado muita coisa para Daniel. Deus falou com ele profundamente. E é isso que o Senhor quer fazer com você nesse dia de hoje. Mas para isso você tem que realmente assumir a responsabilidade de orar, de jejuar, de ler a palavra, de estar em constância, de não duvidar, de não ter medo, de não ter insegurança, de não ter ansiedade, de não deixar com que o pecado tome conta e te traga desobediências e você não receba a presença de Deus na sua vida. Jeremias 33:13, para finalizar, fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa fazer o uso dessa palavra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.